Imagine abrir um livro antigo, muito antigo, folhear suas páginas amareladas e se deparar com uma escrita que ninguém no mundo consegue decifrar. Letras, símbolos, desenhos de plantas que não existem. Estrelas estranhas, mulheres nuas mergulhando em piscinas verdes que parecem mais poções alquímicas. Esse livro existe e ninguém sabe se ele é ficção. Ele é o manuscrito de Voynich, um dos maiores mistérios da literatura universal. Muitos chamam esse livro de O Código da Vinci da vida real, porque ele mistura linguagens secretas, símbolos ocultos, astrologia, alquimia e uma sensação irresistível de que, se conseguíssemos decifrar, encontraríamos um segredo capaz de mudar a forma como entendemos a história. Mas afinal, quem escreveu o manuscrito de Voynich? E por quê? E o mais importante, o que escritores como nós podemos aprender com esse enigma que atravessa os séculos? Esse livro surgiu na Europa, provavelmente no início do século XV. O material foi datado por carbono 14 e se encaixa mais ou menos nessa época. Ele leva o nome de Wilfrid Voynich, o antiquário polonês que o comprou em 1912. Mas desde então, ninguém conseguiu dizer ao certo o que há dentro dele. A escrita é feita em um alfabeto completamente desconhecido. Já tentaram compará-lo com latim, com grego, com línguas orientais, com hebraico, até com códigos secretos da Idade Média. E nada. A linguagem do manuscrito continua indecifrada até hoje. E não é só isso. Os desenhos não ajudam muito. Algumas plantas parecem até familiares, mas outras parecem de outro planeta. Há diagramas circulares, constelações misteriosas, figuras humanas que mais parecem rituais de fertilidade ou de alguma forma de magia. Cada página parece esconder um segredo, ou vários. Agora, pensa comigo, como uma obra assim sobrevive por mais de 600 anos sem que ninguém a destrua, sem que ela caia no esquecimento total? A resposta é muito simples, porque ela gera fascínio. E aqui está uma lição para nós escritores. O Voynich mostra o poder do mistério. O ser humano é naturalmente atraído pelo que ele não entende. Quando tudo é explicado, a curiosidade simplesmente morre. Mas quando deixamos perguntas em aberto, quando criamos camadas de sentido, a história ganha vida própria. Os especialistas se dividiram para estudar esse livro ao longo dos anos. Alguns acreditam que seja um tratado de botânica e de medicina medieval, talvez de alguma cultura esquecida, desconhecida. Outros dizem que pode ser apenas uma farsa elaborada, feita por algum gênio da época para enganar os colecionadores ricos. Já houve quem jurasse de pé junto que o manuscrito tem origem extraterrestre, que seria uma mensagem deixada por visitantes de outro mundo para a gente. E também não podemos esquecer os que comparam ele a um livro de alquimia, um texto que mistura símbolos, metáforas e códigos só compreendidos por iniciados. O mais impressionante é que, apesar de tanta tecnologia, de inteligência artificial, de algoritmos, de supercomputadores, ninguém até hoje conseguiu quebrar esse código. E aqui entra outro ponto interessante para nós escritores. O Voynich é uma lembrança de que nem sempre a clareza absoluta é o caminho. Claro, nós precisamos ser compreendidos, mas deixar uma margem de mistério, metáforas em aberto, simbolismos que o leitor preenche com a imaginação dele, pode transformar um texto comum em um texto inesquecível. Machado de Assis fazia isso quando deixava dúvidas se Brás Cubas realmente falava do além ou se era apenas ironia. Kafka fazia isso em A Metamorfose. Será que Gregor realmente virou um inseto? Ou aquilo é apenas uma metáfora de um homem esmagado pela vida? O Voynich eleva essa arte do mistério ao extremo. É como um conto sem explicação final. Um romance que não termina nunca. Uma metáfora viva. Agora, deixa eu te cutucar um pouquinho. Se você fosse escrever um livro ilegível, propositalmente misterioso, como você faria? Você inventaria um idioma? Criaria símbolos próprios? Ou preferiria deixar pequenas chaves escondidas para que só leitores muito atentos conseguissem montar o seu quebra-cabeça? Esse exercício pode parecer um pouco estranho, mas é extremamente útil. Ele te obriga a pensar na forma, na linguagem, no poder do não dito. O manuscrito de Voynich também nos ensina outra coisa muito legal.
Toda história carrega seu próprio tempo. Esse livro atravessou séculos sem leitor nenhum e ainda assim continua sendo um dos mais comentados. Isso mostra que às vezes a obra é maior do que o próprio autor, maior que o público imediato. E nós, escritores, precisamos entender que nem sempre nós vamos ter leitores no aqui e no agora. Alguns textos nossos podem ser lidos daqui a anos, décadas, quem sabe? Quem escreve planta, o fruto nem sempre é colhido imediatamente. E pensa comigo, e se Voynich nunca for decifrado? Ele continuará sendo um mistério eterno, e talvez seja justamente isso que o mantém vivo. Então aqui vai minha provocação final. Você prefere escrever para ser totalmente entendido agora, ou prefere deixar enigmas que talvez só sejam desvendados no futuro? Talvez o segredo não esteja em escolher entre uma coisa ou outra, mas em equilibrar, dar clareza suficiente para o leitor se envolver, mas deixar mistério bastante para ele nunca esquecer. O manuscrito de Voynich não é apenas um código indecifrável. É um lembrete de que a literatura vive do fascínio, do não dito, do que arde entre as linhas. E talvez esse seja o maior mistério de todos, que a literatura, mesmo quando ninguém consegue decifrar, continua falando direto ao coração humano. Me conta aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar desse livro e o que você acha que ele é. A resposta mais criativa talvez seja a resposta verdadeira, hein? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos sobre literatura, mistérios e escrita criativa. Eu vou deixar um outro vídeo de outra história bem misteriosa aparecendo aqui na tela para você assistir. Eu espero que você goste, hein? Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.